Bom dia, caríssimos alunos. Vamos dar início hoje a esta aula de livros proféticos e seguindo a nossa programação do conteúdo programático que vocês todos receberam, depois que nós falamos do profeta Amós, Samuel, falamos da monarquia e do profetismo em Israel e fora, nós vamos agora falar daqueles grandes profetas, sobretudo Isaías, Jeremias e Daniel. Vou postar alguns textos sobre cada um desses profetas. Hoje vamos tratar do profeta Isaías, noutra aula Jeremias e outra Daniel. Tá? O conteúdo do segundo NPC será desses três profetas aí, tá? Dos textos complementares ou suplementares para aprofundar o estudo da pessoa, do contexto social, político e a mensagem profética desses três grandes profetas. Tá? Os demais profetas menores, eu vou dar indicações de leituras, tá? Para um estudo pessoal. Mas nós vamos fazer em profundidade o estudo desses profetas, que cada um pode pessoalmente buscar outras fontes. Tá? Eu mandei para vocês esse texto aqui em PDF, O Profetismo em Israel, de José Luiz Sicre. Aqui vocês têm aí em PDF, se não tem eu poderia enviar novamente, desde a página 265, em seguida nós temos de maneira aprofundada esta leitura do profeta Isaías. Tá? Quem quiser pode ler nessas páginas de 265 sobre a sua pessoa, sobre o contexto em que atuou a sua profecia, a mensagem, até a página 276. São 13 páginas sobre o profeta Isaías. Depois também, nesse manual de introdução ao Antigo Testamento, nós temos aqui também uma síntese, de forma mais moderna, sobre a estrutura do profeta Isaías, a estrutura literária, a divisão que normalmente é feita do Isaías, Deutero Isaías e Trito Isaías, o que veremos hoje. Em seguida, a mensagem de cada uma dessas partes ou seções do livro do profeta Isaías. Quando surgiu o livro, o seu contexto histórico-teológico, as crises neo-assíria que aconteceu durante o período do seu ministério profético, as ênfases teológicas, tá? Isso até a página 398, desde a página 382. Também é um texto a ser lido e aprofundado, porque não poderemos fazer tudo nesses poucos minutos de aula aqui, oral e ainda online. Assim que eu vos exorto a aprofundar pessoalmente a leitura desses textos e daqueles que eu vou enviar como textos base suplementares. Outro texto, que é aquele que eu vou usar hoje nesta aula, é esta introdução ao Antigo Testamento, também de José Luiz Sicre, tá certo? Esses são os textos que nós vamos utilizar e vocês podem também utilizar a introdução da Bíblia de Jerusalém, esta aqui da Ave Maria que eu estou utilizando, ela tem uma ótima introdução sobre o profeta Isaías. Tá? Primeiro Isaías, capítulo de 1 a 39, o segundo Isaías, ou Deutero Isaías, de 40 a 55, e o terceiro Isaías, ou Trito Isaías, de 56 a 66. Vamos iniciar um pouco somente falando sobre o surgimento desse texto. Como é que esse texto nasceu? São 66 capítulos. Podemos já dizer inicialmente que os textos encontrados nas grutas de Qumran, em 1947 a 49, o texto que ali estava envolvido em rótulos, depositado dentro daquelas ânforas de argila, naquelas 11 grutas que hoje está presente no Museu de Israel, em Jerusalém, já continha os 66 capítulos, o que nos dá a entender que os judeus, os rabinos, os estudiosos da lei, já tinham codificado esses textos como pertencentes ao profeta Elias, que certamente não são todos dele, mas é da escola isaiana,
é dos pensadores, aqueles que continuaram a sua profecia, com o seu estilo, com a sua linguagem e dentro do seu contexto. Isaías, portanto, é chamado o poeta dos profetas. A linguagem dele é muito lírica e tem poemas belíssimos. É também aquele que fala do servo de Javé, é aquele que fala da vinda do Messias, é aquele que fala do tronco de Jessé. Isaías tem uma linguagem, em alguns capítulos, belíssimos, falando da vinda do Messias. E muitos dos seus textos são usados no tempo do Advento, que estamos para entrar agora no dia 29 de novembro. Os textos do Advento são tipicamente, especificamente da profecia de Isaías, que predisse a vinda do Messias, trazendo um reino de abundância, como nós celebramos no Natal, no nascimento do Senhor. Bom, o surgimento desse texto, nós não temos, como eu disse, comprovação histórica quanto ao surgimento, se foi do profeta realmente ou não. Muitos estudiosos deram opiniões contrárias, inclusive. Tá? Como eu já falei, os manuscritos de Qumran atestam que no primeiro século, segundo e primeiro antes de Cristo, já estava definido o volume do livro de Isaías, do jeito que nós temos hoje, 66 capítulos. As divisões vieram posteriormente. Também as citações e alusões no Novo Testamento confirmam a extensão atual do livro. O Novo Testamento cita essa tradução da Septuaginta, isto é, daquele texto traduzido lá no Egito, em Alexandria, do hebraico para o grego. Esse é o texto citado e as citações que aparecem mais no Novo Testamento de qualquer outro profeta de Isaías, é desta coleção de 66 capítulos. No começo do século II, o livro de Sirácida é testemunha do atual formato do livro. No capítulo 48 do Sirácida, ele faz alusão aos capítulos de 1 a 39 e 40 seguintes. Depois, a versão do livro dos 70 permite reconhecer que já em meados do século III a.C., o livro de Isaías possuía as dimensões atuais que nós temos hoje. Ela não documenta, como é o caso, por exemplo, o livro de Jeremias, uma forma pré-massorética abreviada do texto. Já não se fala de um texto pré-massorético de Isaías, o que existe em nem outra tradução também, senão só o hebraico. Portanto, as indicações do livro de que foi um autor de nome Isaías, homem, profeta, tá? Nós temos no capítulo 8º do livro do profeta Isaías a confirmação que o autor é Isaías. Até o início nós temos no capítulo 6 a vocação de Isaías, depois o capítulo 8º. E o Senhor disse-me: toma uma grande placa e escreve nela em caracteres legíveis. Toma depressa os despojos, faze velozmente a presa. Tomai por testemunhas fidedignas o sacerdote Urias de Zacarias, filho de Baraquias. Eu me aproximei da profetisa, que concebeu e deu à luz um filho. O Senhor me disse: chama-o Maher Shalai Haz-Baz, porque antes que o menino saiba dizer papai, mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão carregados diante do rei da Assíria. Então aqui está o início da profecia de Isaías, nesse capítulo 1, versículo 2. O versículo 16 também do capítulo 8º diz o seguinte: eu vou recolher esta declaração e selar esta revelação para os meus discípulos. Então está claríssimo que aquilo que ele recolhe e escreve é para os futuros leitores e ouvintes, ou mesmo a audiência que ele tinha naquele momento lá, que ele chama de discípulos. Portanto, era um mestre, era um profeta que não somente escrevia, como ele proclamava, anunciava a palavra de Javé. Depois nós temos uma outra confirmação de que é Isaías o autor desses primeiros 39 capítulos. No capítulo 30, versículo 8, capítulo 30, versículo 8, nós temos a confirmação que o autor dos primeiros 39 capítulos é Isaías. Agora, pois,
vai escrever estas coisas de uma prancheta e escreve-as num livro, a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Vejam que já desde o princípio, o próprio Deus pede que ele ponha anotações de uma prancheta, sabe lá onde escreviam, ou em pergaminho, ou em pele de animais, ou em papiros, ou mesmo na pedra, ou em argila, porque não tinha o papel, a celulose, a escritura e a imprensa que nós temos hoje. Então, de uma prancheta, traduzido aqui, mas certamente era de uma folha de papiro, ou pele de animal, seca. Daí passasse para um livro, isto é, transformasse em rótulo costurado à mão, como nós temos atualmente os rótulos de Isaías no Museu de Israel. Portanto, aí está a confirmação que o autor é um homem chamado Isaías. Ele atuou na segunda metade do século VIII em Jerusalém. Esta figura de profeta foi marcante na sua época e deixou marcas na profecia seguinte: não se deveria negar de antemão à tradição qualquer substância de verdade. Apesar da situação complicada da tradução, é exagerado o princípio, formulado recentemente, de que cabe a quem atribui uma palavra ao profeta do século VIII arcar com todo o ônus da comprovação. Como antes, parece que continua sendo metodologicamente correto incumbir do ônus da prova aquele que nega que os textos procedem do profeta. Portanto, nem exagero, que é exclusivamente dele, também não negando que é dele, porque as comprovações do texto falam que é de um profeta chamado Isaías. Mas continua, como diz o texto, é controvertido, polêmico, e porque não temos comprovação externa desta profecia de Isaías. Isto é quanto ao surgimento do texto. O texto fala de discípulos e de um mestre que ensinava os discípulos, pondo por escrito a sua profecia. É necessário conhecer a época em que surge Isaías e a sua profecia. É muito importante conhecermos o contexto para compreender a sua mensagem. A sua atividade profética, ela dura mais ou menos uns 40 anos, desde 740 a 701, o século VIII, em que se alternam tempos de tranquilidade, tempos turbulentos politicamente, tempos de independência política de Israel e tempo de dependência e submissão à Assíria, que era, naquele horizonte internacional da época, a potência do momento. E muitos problemas sociais e religiosos causaram para os povos de pouca importância militar, bélica e de expressão política no mundo de então. Na política internacional, o acontecimento mais importante da segunda metade do século VIII é essa expansão do Império Assírio, de quem serão vítimas Israel e Judá. Basta recordar aqui que, nos primeiros anos de Isaías, Judá gozava de liberdade e prosperidade. No ano 734, Síria e Efraim, o reino do norte, se aliam contra Judá. O próprio reino de Israel se divide. Então, o que faz Judá? Pede socorro ao rei da Síria. Mas, para pedir socorro a um império, para suas lutas internas, ele tem que pagar um tributo. Ele tem que pagar imposto para poder ser protegido. Mesma coisa atualmente. Se os Estados Unidos ele protege uma nação, mais pobre, ela paga tributo para as armas, para o exército, para a proteção. Querendo ou não, ela paga antes para ter aquele respaldo militar. Essa mesma coisa acontecia já lá. Portanto, depois, o desejo de libertar-se deste jugo que vai acarretar tributos e escravidão para Judá, provocará uma rebelião que terminará com aquelas consequências que vai ser levado a Samaria para o exílio. Esse é o contexto político. O Império Assírico era poderoso e ele acaba escravizando Israel. Isaías surge nesta época do exílio. A pessoa do profeta Isaías, já dissemos algumas coisas, que ele aparece
como o título de Isaías, que não tem dados sobre a sua vida íntima pessoal, né? Sabemos que ele tinha uma esposa que era uma profetisa e que teve 2 filhos de nomes simbólicos, mas que eram filhos dele mesmo. Seu pai chamava Amós, que não é o profeta Amós. O lugar do nascimento, ainda que não tenhamos certeza, deve ter sido em Jerusalém, onde ele foi educado, formado, tá? É um homem essencialmente filho de Sião, porque o conhecimento dessa profecia é próprio dali. Dali ele fala do reino davídico, da descendência de Davi, que vai chegar até o profeta, o Messias, Jesus Cristo. Tá? Esta origem em Jerusalém é muito importante para o futuro do profeta, porque as tradições religiosas, sua mensagem está condicionada a Jerusalém como cidade divina, de onde brotará a raiz de Jessé, e a dinastia davídica, Jesus, filho de Davi. Se vocês lembram, em alguns milagres, ou até mesmo em algumas curas que Jesus faz, as pessoas o procuravam com aquela imagem do profeta que deveria vir, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, porque dizia-se que de Jerusalém e da dinastia davídica viria o profeta Messias. Isso já era uma herança tradicional desde Isaías, tá? Portanto, quando chega Jesus, esta realidade era já forte, que Jerusalém era a capital da monarquia, tá? E que de Jerusalém deveria surgir o profeta, o libertador, o Messias. A vocação profética de Isaías surgiu muito jovem, provavelmente no ano 740, 739. Ele contava mais ou menos 20 anos de idade. Ele contraiu matrimônio, não se sabe o nome da esposa dele, a quem chamam simplesmente de profetisa, capítulo 8, versículo 3, como nós já lemos no capítulo 8 do profeta Isaías, versículo 3 diz: eu me aproximei da profetisa, que concebeu e deu à luz um filho, e aqui está. O Senhor me disse: chama teu filho Maher Shalal Hax-Baas, porque antes que o menino saiba dizer papai e mamãe, as riquezas de Damasco, os despojos de Samaria serão carregados diante do rei da Síria. Portanto, o nome do filho já é uma promessa de libertação, tá? Depois, esse é o primeiro nome de um filho dele. Deste matrimônio nasceu também um outro filho, que é Sear-Yashub, que significa um resto voltará, também profético. Isto é, do exílio voltará um resto. Nada mais podemos dizer sobre a vida íntima, pessoal, familiar do profeta Isaías. Agora, muito há que dizer sobre a sua vocação. Capítulo 6 do livro de Isaías. Vocação de Isaías. Não dá para a gente ler todo este capítulo, você pode ler e meditar em casa, mas aqui está a sua vocação, que fala dos anjos e serafins que se aproximam dele no templo e dizem para ele que ele tem que purificar seus lábios com as brasas do templo. Ele se sente perdido, de lábios impuros, tá? No meio de um povo impuro, de lábios impuros, e o Senhor diz: não tenha medo. Ele trazia na mão uma brasa viva e tinha tomada do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Ele mesmo sentia-se impuro, isto é, não capacitado nem habilitado para tal missão, mas Deus o capacita, o purifica. Diz: mesmo que você tenha lábios impuros e venha de um povo impuro, eu te torno profeta das nações, te purifico para uma missão em meu nome. E de fato, ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me. Vai, pois, dizer a este povo, disse ele: escutai sem enxergar e compreender, olhai sem chegar a ver, obceca o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, etc. Mesmas citações que depois Jesus dirá, não é? Esse povo é cabeçudo, mas o Senhor mesmo os fez incapazes de reconhecer a verdade.
E aí, aqui está a vocação de Isaías. O caráter de Isaías se revela bem claramente na sua obra. É um homem decidido, sem falsa modéstia, oferece voluntariamente a Deus no momento da sua vocação, ele mesmo se oferece. Quem enviarei? Quem irá? Eu irei, Senhor. Portanto, é uma vocação livre, consciente, já não era mais um adolescente, tinha seus 20 anos, e um homem cheio de energia. Demonstrou isso mais tarde, ao enfrentar reis e políticos, quando fracassou em suas contínuas tentativas de converter o povo. Nunca se deixou abater, silenciou muitas vezes, chorou e teve momentos de desânimo e crise. Qualidades que fazem aparecer um homem forte, mas às vezes insensível, porém de uma paixão bem controlada, mas forte. Como escritor, como eu já falei, é o poeta clássico, lírico dos profetas. Tem uma maestria estilística que lhe permite variar originariamente um tema, poeta de bom ouvido, amante da brevidade, da concisão, com alguns finais primorosos. Em sua pregação ao povo sabe ser incisivo, com imagens enxutas, originais, que impressionam por sua pertinência. A primeira etapa da atividade do profeta Isaías coincide com o reinado de Joatão, no ano 740 a 739, uma época de prosperidade econômica, de independência política, que só foi ameaçada no final. Tudo parecia ir bem. Mas o profeta, tal como Amós, anos antes, no Reino do Norte, percebe uma situação perigosa. O que mais preocupa Isaías é a situação social e religiosa. Isso acontece até hoje, até na igreja. Quando há uma estabilidade social, religiosa, política e econômica, a gente começa a manipular Deus, não procura Deus, constata numerosas injustiças, arbitrariedades, abuso de poder dos juízes, corrupção das autoridades, cobiça, ganância dos latifundiários. Isso corrompeu até os sumos sacerdotes, que na época de Jesus, eles, pelos sacrifícios no templo, pelas ofertas votivas, tudo corria dinheiro. Então eles estavam bem economicamente, mas em perigo de vender a própria alma. Jesus chega e destrói o templo e disse: não façam da casa de meu pai um antro, uma casa de ladrões. Destruiu-a com o chicote que ele mesmo fez com as próprias mãos. Destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Não entenderam que ele falava da reconstrução, da restauração do seu corpo. E é isso que ele disse, não é aqui em Jerusalém, não é em Garizinha, Samaria, na Samaria, o que ele falou à samaritana, João capítulo 4, lá no poço de Jacó. Não é aqui nem lá. Meu Pai, que é adoradores em espírito e verdade. Nós somos o templo do Senhor. O templo externo é um perigo de corrupção. Portanto, Isaías, ele começa a falar esta piedade falsa, hipócrita, né? Às vezes mascarada, tá? Que tem muitas práticas religiosas, holocaustos, sacrifícios, abluções, purificações. Hoje podemos falar novenas, terços, adorações, momento de louvor, cerco de Jericó, terço dos homens, etc. São práticas de piedade, mas muitas vezes não são acompanhadas de prática de justiça. São 2 binários que não se encontram, ao contrário, não se cruzam. Há uma incoerência, tá? Não é uma autenticidade entre fé e vida, entre prática religiosa e prática evangélica, sobretudo da justiça e da verdade. Quanto a isso, Isaías reage energicamente. Se pegarmos os versículos 10 a 20 do capítulo 1, anotem aí, capítulo 1, versículo de 10 a 20, Isaías já começa com denúncia. Aqui põe como requisitório, isto é, como que no tribunal ele faz uma acusação. E não tem meias palavras, não. Ouvi a palavra do Senhor, príncipe de Sodoma. Escutai a lição de nosso Deus, povo de Gomorra. Ele fala como aquele povo, Sodoma e Gomorra, que foram dizimados por causa do pecado. De que me serve a mim a multidão de vossas vítimas? Já estou farto de holocaustos de cordeiros, da gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vindes apresentar-vos diante de mim,
quando vindes, quem vos reclamou isso? Atropelar os meus átrios? De nada serve trazer oferendas. Tenho horror da fumaça dos sacrifícios, as luas novas, os sábados, as reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. Eu abomino vossas luas e vossas festas. Elas me são molestas, estou cansado delas. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicais vossas preces, não as ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai vossas más ações de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito. Protegei o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Defendei a viúva. Pois bem, justifiquemo-nos. Diz o Senhor: se vossos pecados forem escarlates, se tornarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Se recusardes e vos revoltardes, provareis a espada. É a boca do Senhor que o declara. Mais claro que isso, não tem. Esses textos são utilizados sobretudo durante a Quaresma e no tempo do Advento também, que é um tempo de renovação, purificação e conversão interior, para podermos passar de práticas externas a uma conversão interna que agrade a Deus, que realmente ele tem horror, ele detesta, ele abomina práticas que não levam à justiça ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, às categorias oprimidas no Antigo Testamento. A vida e a mensagem do profeta reflete isso, certo? Estas são uma síntese daquilo que nós podemos falar do profeta Isaías. Tá? A sua postura política é influenciada justamente por aquilo que eu disse, pela tradição e eleição de Davi de Jerusalém. Deus se compromete com a cidade, com a sua dinastia, e a promessa de futuro que Isaías faz é para confirmar a promessa e a aliança que Javé fez com os antepassados, sobretudo Davi. Isaías não aceita nem repete a tradição mecanicamente. A promessa de Deus exige uma resposta, essa resposta é a fé. Uma fé que não se manifesta em verdades abstratas nem em práticas religiosas superficiais, mas em fórmulas verdadeiras de vigilância, justiça, serenidade, calma e paz. Diante da ameaça inimiga, quando a cidade se vê rodeada de tropas, crer significa permanecer confiante, sereno, tranquilo e atento, sabendo que Deus não se esquecerá de seu povo e de salvá-lo. Por isso, o contrário da fé é a busca de segurança humanas e a desconfiança em Deus e a confiança no exército ou nas próprias forças. A assinatura de tratados de aliança com exércitos estrangeiros, pactuar com a Síria ou com o Egito, esta é a ofensa mais grave a Javé. O contrário disso é a fé, é a confiança, é o temor de Deus. Leiam com atenção os textos que eu vou enviar para vocês, o texto desses dois manuais aqui, tá? E isso será matéria de exame para o segundo NPC. Muito obrigado.